Oi pessoal, essa é a quarta videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Nessa videoaula, vamos continuar o livro do professor Michael Morris da Universidade de Sussex, na Inglaterra. O título do livro em português é Uma Introdução à Filosofia da Linguagem. Na videoaula de hoje, vamos apresentar o capítulo 2 do livro de Morris. O capítulo 2 é intitulado Frege sobre o sentido e a referência e é dividido em 8 sessões. Vamos para os títulos das sessões. A primeira sessão é uma introdução curta, apresentando boas razões para estudar Frege num curso de Filosofia da Linguagem. A segunda sessão vai falar por que Frege era contra o psicologismo e o que diz o seu princípio do contexto. A terceira sessão explora a relação entre a lógica e a filosofia da linguagem em Frege. A quarta sessão analisa o conceito de referência de Frege. A quinta sessão mostra a necessidade que Frege encontrou de criar a noção de sentido para termos singulares com referência. A sexta sessão apresenta a noção de sentido para explicar termos singulares e sentenças sem referência. A sétima sessão traz um debate entre os comentadores para tentar compreender melhor a noção fregiana de sentido. E a oitava sessão vai mostrar como a noção fregiana de sentido lida com a principal preocupação da filosofia da linguagem contemporânea. Vamos agora à introdução. Nessa breve introdução, Morris procura argumentar por que devemos estudar Frege em cursos de filosofia da linguagem. A principal razão é que Frege é considerado o pai da filosofia da linguagem analítica, corrente que domina a filosofia da linguagem contemporânea. A segunda razão é que muitos tomam Frege como fundador da semântica, que é o estudo sistemático do significado das palavras. E a terceira razão é que Frege aceita apenas aquilo que é mais natural na filosofia da linguagem de Locke, recusando suas asserções mais polêmicas. Quais são as teses lockeanas sobre a linguagem aceitas por Frege? Basicamente, aquelas sobre a função da linguagem, ou seja, L1, L2 e L3. Essas teses juntas estão dizendo que a função da linguagem é comunicar pensamentos. Na verdade, Frege rejeita a tese lockeana de que o pensamento é composto de ideias. Veremos mais adiante o que é um pensamento para Frege. Podemos dizer que o conceito de significado em Frege é mais complexo que o de designação em Locke. Nesse sentido, Frege aceita parcialmente a tese de Locke de que palavras designam ou significam os componentes do pensamento, ou seja, os componentes daquilo que a linguagem pretende comunicar. Basta para uma introdução. Vamos agora, na seção 2.2, tentar entender o antipsicologismo de Frege e como ele está associado ao seu princípio de contexto. Frege rejeita que a noção de ideia contribua para explicar a noção linguística de significado, e isso por algumas razões. A primeira razão é o fato de que dois falantes da mesma língua podem compreender a mesma expressão, mesmo tendo ideias muito distintas associadas a essa expressão. Logo, as ideias não têm papel nenhum para explicar o significado das palavras. A outra razão é que, de acordo com L1 e L2, devemos explicar a linguagem pela sua principal função, que é a de comunicação. Mas se palavras significassem ideias que estão nas nossas mentes, como seria possível a comunicação? Isso mostra que, mais uma vez, ideias não têm nada a ver com o funcionamento da linguagem. A terceira razão é se olharmos para o domínio de cada especialidade humana. Sabemos que matemáticos têm um vocabulário próprio, eles se preocupam com números, figuras geométricas e outras coisas. Mas eles não se preocupam com ideias de números, com ideias de figuras geométricas. Do mesmo modo, um jardineiro também tem seu vocabulário próprio, e esse vocabulário não é sobre ideias de plantas, é sobre plantas. Essas considerações fazem com que Frege defenda que palavras não significam ideias. Vamos denominar essa seção de F1. Mas se o significado não tem a ver com ideias, ele tem a ver com o quê? Frege vai dizer que o significado de uma palavra é aquilo que é conhecido por alguém que saiba utilizar a palavra corretamente numa língua, ou seja, que compreenda a palavra. Vamos denominar essa seção de F2. Além de F1 e F2, na introdução do seu primeiro texto filosófico denominado Os Fundamentos da Aritmética, Frege claramente enuncia um princípio que vai ser defendido por toda a filosofia da linguagem contemporânea de viés analítico. Esse princípio diz que para entendermos o significado de uma palavra, devemos entendê-lo no contexto de uma sentença. Dito de outro modo, não há nada no significado de uma palavra a não ser aquilo que ela possa contribuir para o significado da sentença em que ela ocorre.
Esse princípio é denominado de princípio de contexto e que vamos chamar simplesmente de CP. Por que devemos aceitar CP? Ora, diz Frege, se não aceitarmos CP, acabaremos explicando o significado das palavras como se dependesse de algo mental, e isso nos levaria ao psicologismo, ou seja, a tentativa de explicar a linguagem por meio de ideias que estão na nossa mente. Até aqui tudo bem. O problema é que mais adiante, na obra sobre o sentido e referência, Frege parece estar comprometido com um princípio que seria oposto ao CP. Esse princípio diz que o significado de uma sentença é determinado pelo significado das partes que compõem uma sentença e pela maneira como essas partes estão dispostas numa sentença. Esse princípio é conhecido por princípio compositivo e denominaremos simplesmente de PC. O problema é o seguinte: CP diz que o significado das palavras depende das sentenças, ou seja, as sentenças são a unidade básica do significado. Já PC diz o oposto, que o significado da sentença depende do significado de suas partes, ou seja, das palavras. E aqui parece que não são as sentenças, e sim as palavras que são a unidade básica de significado. Como resolver essa tensão? A saída mais fácil, segundo Morris, é dizer que há duas noções distintas de básico aqui. As sentenças para Frege seriam básicas para compreendermos a relação entre a linguagem e o mundo. Já as palavras, por sua vez, seriam básicas quando queremos entender o significado das sentenças da mesma linguagem. Por exemplo, ao compararmos uma sentença com outras sentenças da mesma linguagem. Já falamos muito sobre o psicologismo e o princípio do contexto CP. Vamos agora falar da relação íntima entre a lógica e a filosofia da linguagem de Frege. Quando falamos de lógica em Frege, temos que lembrar que ele foi o inventor daquilo que hoje chamamos de lógica formal. A noção de lógica formal foi se modificando desde Frege, mas podemos dizer que para ele, lógica formal era um estudo de argumentos válidos levando em conta um sistema formal, ou seja, um conjunto de regras e axiomas apresentados numa notação puramente simbólica. Um argumento é constituído de uma ou mais premissas e uma única conclusão. Vamos dizer, grosso modo, que um argumento é válido quando é impossível as premissas serem todas simultaneamente verdadeiras e a conclusão ser falsa. Vamos denominar de V essa nossa definição de argumento. Uma das novidades da lógica fregiana foi o uso de variáveis para representar termos singulares, como nomes próprios. Vejamos um exemplo. A sentença S1 diz que o príncipe romeno Vlad Drácula, também conhecido por Vlad o Impalador, era cruel. A ideia de Frege foi pensar que o nome próprio Vlad na sentença S1 poderia ser substituído por uma variável, digamos x. Assim, o predicado nário cruel poderia ser expresso por meio de uma variável para indivíduo, de modo que teríamos a proposição P1, x era cruel. Mas numa sentença pode ocorrer mais de um termo singular. A sentença S2, por exemplo, diz que Vlad era ao menos tão cruel quanto o imperador turcomano Tamerlão. Aqui temos dois termos singulares, Vlad e Tamerlão. Como são termos distintos, usamos duas variáveis distintas para substituí-los, x e y. Obtemos assim o predicado binário x era ao menos tão cruel quanto y. Tendo em mente a lógica fregiana, podemos entender aquilo que importa para Frege com relação ao significado de palavras e sentenças. Num argumento, importa se as premissas e a conclusão são verdadeiras e falsas. Mas tanto premissas quanto conclusões são sentenças. Desse modo, o que importa numa sentença do ponto de vista lógico é se elas são verdadeiras ou falsas. Mas o que importa aos termos singulares? Importa a quais objetos ou indivíduos eles se referem. Vlad, por exemplo, se refere ao imperador romeno Vlad Drácula. Tamerlão se refere ao imperador turcomano Timur Ilek. Por fim, o que importa com relação aos predicados? Importa a diferença que eles fazem ao valor de verdade da sentença quando trocamos um termo singular por outro. E é justamente para abstrair os termos singulares de um predicado que usamos as variáveis. Vamos ver com mais detalhe esse último ponto na próxima sessão. Vamos agora entender o conceito de referência em Frege. Por volta de 1890, Frege começa a separar dois conceitos na sua noção de significado. Para isso, ele usa duas palavras alemãs. Uma é Sinn, que normalmente é traduzida por sentido em português. A outra é Bedeutung. Aqui há ao menos duas traduções possíveis. Pode-se traduzir Bedeutung por referência, mas também por importância. Vamos usar aqui sobretudo referência, que é a tradução mais consagrada. Para Frege,
Termos singulares como Aristóteles ou discípulo de Platão são expressões linguísticas que se referem a objetos. Objeto, aqui, é entendido de modo amplo, um indivíduo, um corpo físico ou até mesmo objetos não espaciais, como números, por exemplo, que são objetos da aritmética. Mas, além de termos singulares, a linguagem, como Locke já observava, contém termos gerais, que designam não um único indivíduo, mas muitos indivíduos, por exemplo, casa ou árvore. Frege chama tais termos de termos conceituais, e sua referência é uma função conceitual. Vamos tentar entender melhor esse ponto. Vamos pegar um exemplo de função simples, que envolve uma única variável, por exemplo, a função sucessor. Essa função, que chamaremos de f, diz que, dado um x qualquer, o f de x é x mais 1. Assim, sabemos que se x é 1, o f de x é 1 mais 1, que é 2. Se x é 2, o f de x é 2 mais 1, que é 3. Frege aplicou a noção matemática de função para outros conceitos, que não são necessariamente matemáticos. Vamos ver como. Retomemos a sentença S1 da seção anterior, que diz que Vlad era cruel. A partir do predicado x é cruel, podemos construir a função cruel de x. Assim, se x é um indivíduo cruel, a função cruel de x vai retornar o valor verdadeiro. Se x não é cruel, a sentença vai retornar o valor falso. Isso quer dizer que, nessa visão, a sentença S1 estaria dizendo que a função cruel de x retorna verdadeiro quando x é Vlad. Agora, se afirmarmos a sentença S3 de que Gandhi não é cruel, estaríamos usando a mesma função. Só que agora a função retornaria falso quando x é Gandhi. É nesse sentido que a referência do termo geral cruel é uma função. No ensino médio, a maior parte das funções que vemos envolve uma única variável, mas algumas funções podem ter duas ou mais variáveis. Na verdade, toda operação pode ser vista como um tipo específico de função. A operação soma, por exemplo, podemos chamar de função g de duas variáveis, x e y. Essa função retorna a soma de x com y. Se x é 1 e y é 2, g de 1 e 2 nos dá 3. Se x é 2 e y é 3, g de 2 e 3 nos dá 5. E assim por diante. Essa abordagem nos permite também lidar com predicados binários, como x é ao menos tão cruel quanto y, que ocorre na sentença S2 da seção anterior. Assim, teríamos uma função de duas variáveis, que vamos chamar tão cruel de x e y, que retorna verdadeiro ou falso dependendo dos valores de x e y. A sentença S2, por exemplo, estaria dizendo que a função tão cruel para x igual a Vlad e y igual a Tamerlão retorna verdadeiro. Já a sentença S4, que afirma que não é o caso que Vlad era ao menos tão cruel quanto Hitler, usaria a mesma função com valores distintos. Nesse caso, x é Vlad, y é Hitler e a função tão cruel retorna falso. Essa teoria, porém, tem alguns problemas. Um dos problemas é o seguinte: se termos singulares se referem a objetos e termos gerais se referem a funções conceituais ou simplesmente conceitos, está claro que todo conceito não é um objeto. Daí, temos que um conceito particular, por exemplo, o conceito cavalo, não deveria ser um objeto, mas um conceito. O problema é que a expressão o conceito cavalo é um termo singular, logo ela se refere a um objeto, não a um conceito. Assim, parece que Frege não pode dizer nunca que um certo conceito particular não é objeto, deixando bem confusa a distinção entre conceito e objeto. Por fim, sentenças também têm referência para Frege. Normalmente, elas se referem ao verdadeiro e ao falso. Mas isso parece meio arbitrário. Por que a referência de sentenças deve ser um valor de verdade? Aqui, vale a pena relembrar a definição de validade V. Se levarmos V em conta, está claro que para inferências lógicas, o que importa é se as sentenças são verdadeiras ou falsas. É por isso que no caso de sentenças, faz mais sentido entender Bedeutung como aquilo que importa, a importância. E para as sentenças, do ponto de vista lógico, o que importa é se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos agora discutir outro elemento do significado para Frege, que é o sentido. Frege introduziu a noção de sentido para lidar com o seguinte paradoxo. Compare a equação 1, que diz que a soma de 2 com o dobro de 2 ao cubo é igual a 18, e a equação 2, que diz que 18 é igual a 18. A primeira equação não é nada óbvia, ela é informativa. Para confirmar essa igualdade, é preciso pensar um pouco. Já a segunda equação é bastante óbvia, mas ambas dizem que o termo singular à esquerda se refere ao mesmo objeto numérico que o termo singular à direita. Por que então uma é óbvia e o outro não é? Foi para resolver esse dilema que Frege introduziu na noção de significado a palavra alemã Sinn, que é normalmente traduzida por sentido. Mas afinal, o que é o sentido?
No caso de termos singulares, Frege diz que o sentido contém um modo de apresentação de um objeto. Vamos tentar ilustrar esse ponto por meio dos nossos famosos desenhozinhos toscos. Vamos imaginar que há dois falantes de duas tribos distintas. Uma tribo fica ao norte, outra fica ao sul. Entre os dois povos há uma montanha. O povo do norte chama a montanha de Afla, mas vê apenas o lado norte da montanha. O povo do sul vê apenas a faceta sul da mesma montanha e a chama de Atep. Mas o povo do norte não sabe que Afla é a mesma montanha que Atep, apesar de saber, obviamente, que Afla é a mesma montanha que Afla. Isso porque a mesma montanha é apresentada de um certo modo para quem a vê do norte e de um outro modo para quem a vê do sul. E é isso que explica a diferença de sentido entre os nomes Afla e Atep. Se o sentido de um objeto é o seu modo de apresentação, qual seria o sentido de uma sentença? Para Frege, o sentido das sentenças é um pensamento. Elas expressam um pensamento. Vamos entender melhor esse ponto na seção seguinte. Nem sempre o sentido é o modo de apresentação de um objeto, por exemplo, em contextos ficcionais. Tomemos a sentença 5, Ulisses foi desembarcado em Ítaca. Evidentemente, a Odisseia de Homero não é um amontoado de nonsense, por isso que Ulisses tem um sentido. Mas, como Ulisses nunca existiu, o nome próprio Ulisses não tem referência. Já a ilha de Ítaca não só tem um sentido, como também tem uma referência, visto que se refere a uma ilha grega. A sentença como um todo tem um sentido, que é o pensamento expresso por ela. Mas, pelo princípio compositivo PC, o significado da sentença depende do significado de suas partes. Logo, a sentença como um todo também não tem referência, visto que uma de suas partes, no caso Ulisses, não tem referência. Há um outro caso em que sentenças não terão valores de verdade como referência. Vimos na terceira videoaula que a estrela da manhã tem um sentido diferente de a estrela da tarde, apesar de ambas expressões se referirem ao mesmo objeto, que é Vênus. Pelo princípio compositivo PC, poderíamos trocar sempre a estrela da manhã por a estrela da tarde, sem mudar a referência da sentença como um todo. Mas isto, em alguns casos, não funciona. Suponha que Carol seja uma especialista em literatura grega. Ela está lendo um poeta grego que fala sobre a estrela da tarde. Obviamente, ela acha que a estrela da tarde aparece à tarde, de modo que a sentença 6, Carol acha que a estrela da tarde aparece à tarde, se refere ao verdadeiro. Mas Carol não sabe nada sobre astronomia. Ela não sabe que a estrela da manhã é a mesma que a estrela da tarde. Desse modo, a sentença 7, Carol acha que a estrela da manhã aparece à tarde, é falsa. Mas pelo princípio compositivo, a sentença 6 deveria ter o mesmo valor de verdade que a sentença 7. Frege resolve esse dilema dizendo que, nesses casos, a subordinada se refere não a um valor de verdade, mas a um pensamento. Assim, em 6, a subordinada se refere ao pensamento de que a estrela da tarde é a estrela da tarde. Já em 7, a subordinada tem como referência o pensamento de que a estrela da manhã é a estrela da tarde. Como esses dois pensamentos são diferentes, não podemos trocar uma subordinada por outra. Mas os problemas estão longe de serem todos resolvidos. A própria noção de sentido é problemática. Vimos que Frege concorda com Locke. O que a linguagem pretende comunicar são pensamentos. Mas o conceito fregiano de pensamento é muito distinto do de Locke. Vimos na primeira e na segunda videoaulas que para Locke o pensamento é composto de ideias, mas as ideias lockeanas são, por sua vez, privadas e psicológicas. Já o conceito de pensamento em Frege não tem nada a ver com ideias. Os pensamentos para Frege são objetivos em dois sentidos. Se eu penso que a estrela da manhã é a estrela da tarde e você também pensa que a estrela da manhã é a estrela da tarde, eu e você temos o mesmo pensamento. Ou seja, pessoas distintas podem ter o mesmo pensamento. Além disso, esse pensamento é objetivo, no sentido de que ele existia antes mesmo de que qualquer pessoa descobrisse que a estrela da manhã é a estrela da tarde. E se a humanidade desaparecesse, o pensamento continuaria existindo. O primeiro problema com relação à noção de sentido é que parece que uma mesma pessoa pode pensar coisas distintas sobre o mesmo objeto sem se dar conta que ela está pensando sobre o mesmo objeto. Isso parece implicar que quaisquer duas palavras distintas seriam diferentes em sentido, e daqui tiraríamos uma noção de sentido e uma noção de pensamento muito mais subjetiva e próxima à noção de ideia lockeana do que a princípio poderia parecer. Para embaralhar ainda mais as cartas, Frege diz que boas traduções preservam o sentido das palavras. Por exemplo, a sentença em português "a neve é branca" tem o mesmo sentido que a sentença em francês "la neige est blanche".
Mas entre as duas sentenças, segundo Frege, há uma diferença de coloridos. O problema é, será que essa diferença de colorido não pode ser grande o suficiente para implicar uma diferença de sentido? Esses dois problemas nos forçam a concluir que há sim uma indeterminação na noção de sentido em Frege. Vamos aqui apresentar as duas principais interpretações, bem como suas vantagens e seus limites. A primeira interpretação enfatiza que Frege visava uma teoria da referência e não uma teoria do sentido. Isso quer dizer que um termo singular tem, por via de regra, uma referência. Dada essa referência, podemos tomar o sentido como sendo um modo de apresentação dessa referência. Isso fica mais claro ainda se olharmos para os termos gerais. Frege diz em Digressões sobre o sentido e referência que um conceito vago não tem referência. Esses conceitos usados na ficção para Frege têm um sentido de mentirinha, um pseudo-sentido. De modo análogo, nomes próprios ficcionais não têm referência real, e o sentido desses nomes seria também um pseudo-sentido. Essa é a interpretação de Evans, que pode ser encontrada no seu livro Collected Papers, sobretudo no capítulo intitulado Understanding Demonstratives. Vamos agora a uma segunda interpretação. Nessa interpretação, o sentido não é algo dado apenas se houver referência. Ele é visto como entidade abstrata e independente da referência. Já a referência é entendida como aquilo que é importante para inferências lógicas, para deduções. De acordo com essa interpretação, Evans usou uma má tradução da palavra alemã Schickendenken. Não devemos traduzir essa palavra por pensamento de mentirinha ou pseudo-pensamento. Isso porque Schein, em alemão, quer dizer aparência, aquilo que aparece, ou até mesmo aquilo que resplandece, que brilha. Então, o que seria o sentido fregiano nessa interpretação? Ele expressaria as condições para que o nome tenha referência, mas essas condições nem sempre são cumpridas. Por exemplo, a expressão o segundo satélite natural da Terra é um nome cujo sentido expressa uma condição que não é preenchida por nada, visto que a Terra tem um único satélite natural, que é a Lua. Essa interpretação é de Bell e foi defendida em seu artigo How Resilient Was Frege, publicada pela revista Mind em 1990. Mas qual interpretação é melhor para explicarmos a noção fregiana de sentido? A explicação de Evans parece explicar bem nomes ficcionais, mas é difícil falar em pseudo-referência para descrições definidas, como o segundo satélite natural da Terra. Isso porque teríamos infinitas pseudo-referências. O terceiro satélite natural da Terra, o quarto e assim por diante. Já a interpretação de Bell explica bem essas descrições, mas falha com nomes ficcionais. De fato, quais seriam as condições que o nome próprio Ulisses deveria preencher para ter referência? A conclusão que chegamos é que, de fato, há uma indeterminação na noção fregiana de sentido. Vamos agora à última seção, que vai tratar do sentido em Frege e a preocupação fundamental. O que seria essa preocupação fundamental? Essa preocupação é a de toda a filosofia da linguagem contemporânea. Ela defende que a linguagem humana e, portanto, o significado das palavras diz respeito às coisas no mundo e não às coisas em nossas mentes, como era defendido até a modernidade. Mas essa preocupação fundamental não é imune a problemas. Ora, se o significado das palavras estão nas coisas do mundo, então duas palavras associadas à mesma coisa no mundo têm o mesmo significado. Isso gera problemas, o que fica claro no exemplo de Carol. Ela não sabe que a estrela da manhã e a estrela da tarde estão associadas ao mesmo corpo celeste, mas ela entende o que as expressões a estrela da manhã e a estrela da tarde querem dizer. Além disso, se uma palavra não está associada a nada no mundo, ela também não teria significado. Mas daí tiraríamos que obras ficcionais seriam totalmente nonsenses, o que também não é razoável. Logo, essas duas consequências da preocupação fundamental parecem falsas. Foi por isso que Frege introduziu a noção de sentido. Mas vimos que essa noção tem problemas. Haveria outra saída para esse dilema? Sim, uma saída é apontada por Russell. Russell tem uma visão menos gramaticalmente rígida do que é um termo singular e um nome próprio. Mas isso fica como assunto para nossa próxima videoaula. É isso, pessoal. Acabamos aqui o capítulo 2 do livro Uma Introdução à Filosofia da Linguagem de Morris, que foi tema da nossa quarta videoaula do curso de Filosofia da Linguagem. Muito obrigado e até a próxima videoaula.